Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Louve ao Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sim, eu sei que não posso negar que quando tu olhas para mim, me enche com tua paz, pois quando tu olhas para mim, me enche com tua paz. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade e as palmas que louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Vamos estar passando aqui a palavra ao pastor Carlos Henrique, que vai estar orando e já em seguida passando para o preletor nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, que o nome do Senhor seja glorificado. Deus é Deus e nesta noite Ele tem uma palavra ao teu, meu, nossos corações. E eu quero agradecer a Deus pela vinda dos irmãos ali de Caratinga. Deus abençoe aí, presbítero Hernandes, né? Já tem um bom tempo que o conhecemos. Pastor Davidson estamos conhecendo agora, mas já vimos aí pelas redes sociais, né? Deus tem usado para a glória do nome dEle. E a todos os irmãos que o acompanhem, Deus possa abençoar de uma forma muito poderosa. E nós vamos receber a mensagem de Deus. Ontem Deus falou muito aos nossos corações e hoje Ele vai continuar falando. Vamos nos colocar de pé, queridos, amém? E vamos estar recebendo o nosso amado pastor Davidson ali da Assembleia de Deus de Caratinga. É uma alegria muito grande tê-lo conosco. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, toda honra, toda glória é dado a Ti. Pedimos que o céu se manifesta em glória. Pai querido, obrigado pelos louvores, pelos testemunhos e orações. E agora o Teu abnegado servo vai fazer uso da Tua palavra. Usa como vaso nas Suas mãos para a glória do Teu nome. Pai, continua conosco e abençoe a Tua igreja que vai receber a Tua mensagem em o nome de Jesus. A palavra está com o nosso amado pastor. Só tem em casa aqui. Obrigado. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Abra comigo sua Bíblia, Epístola aos Hebreus, último capítulo, que é o 13. Glória a Deus. Prazer estar aqui pela primeira vez, conhecendo parte da família do Senhor, né? Somos um só corpo, parte do corpo está aqui com o pastor Carlos Henrique, é um prazer. Meu amigo Tiago, obrigado pela confiança e pelo convite. A toda esta casa, igreja maravilhosa, receptiva, Deus abençoe vocês. Aos amigos que vieram, né? Presbítero Hernandes, Leandro Tavares, o Marcos Rei,
Que Deus abençoe vocês. É bom estar aqui com os irmãos. Último capítulo da Epístola aos Hebreus, que é o 13, apenas o verso de número 8, para afirmarmos aquilo que o Senhor tem para nós aqui nesta noite. Vou ser simples, não vou falar nada do que você nunca ouviu, tá? Apenas verdades que a gente precisa de lembrar, ou de relembrar, né? Quem achou, diga amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Podeis assentar? Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, estamos diante de um texto nesta noite, que é uma doutrina, né? Que vai falar da imutabilidade de Cristo, da imutabilidade de Jesus. O escritor aos Hebreus, ele é feliz em escrever que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Algo que é negligenciado em nosso meio, mas que é crucial ao nosso entendimento e à nossa firmeza, é sobre a imutabilidade de Deus. Em termos simples, pregador, o que significa a imutabilidade? Significa que o Deus Todo-Poderoso, Ele nunca muda, Ele não pode mudar e nunca vai mudar. Olhando para esse texto que nós lemos aqui nesta noite, que é uma das doutrinas essenciais do cristianismo, por que é importante, pregador? Porque eu e você mudamos o humor durante o dia, trocamos de roupa, mudamos de roupa, de endereço, o tempo vai passando, os cabelos vão caindo ou vão se embranquecendo, de uma forma ou outra, com o tempo nós vamos mudando. Tem pessoas que com o passar do tempo, ao invés de mudar para melhor, acaba ficando pior. É aquilo que a Bíblia vai chamar de apostasia. E se a gente não ficar esperto, com o passar do tempo, ao invés de ficarmos crentes fervorosos, nós temos a possibilidade de apostatarmos da fé, que não é um conselho bíblico para nós. Na verdade, com o passar do tempo, temos que melhorar para melhor. Por que nós mudamos? Porque nós somos imperfeitos. Por que Jesus não muda? Porque Ele, ao contrário de nós, Ele é perfeito. Mudança significa imperfeição. Como o meu e o seu Jesus, Ele é absolutamente perfeito. Ele é alguém que não muda. Nós vivemos em dias, em tempos de constantes mudanças. Muda o prefeito, muda o presidente, mas olhando para a Bíblia, eu e você temos uma certeza: o meu e o seu Jesus, Ele continua o mesmo ontem e o de hoje, e Ele será eternamente. Aleluia. Olha o que Tiago diz: que nele não há mudança, nem sombra de variação. Eu e você, nós podemos confiar em um Salvador, que Ele é o mesmo em essência, em caráter e também em propósito. E eu faço uma pergunta para você nessa noite: você tem confiado nesse Jesus, que é imutável? Em quem você tem colocado a sua confiança? Talvez você colocou a confiança naquele seu amigo vereador, que na época da eleição, te prometeu mundos e fundos, ganhou e não cumpriu. Ou talvez você confiou no prefeito, que te prometeu várias coisas e não cumpriu. Jesus é totalmente diferente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Jesus, Ele falou, Ele cumpre. Aleluia. Qual que é a resposta que temos que dar a essa verdade? Se eu e você temos um Jesus que é imutável, devemos permanecer fiéis a esse Cristo que não muda. Aleluia. Se Ele não muda em um mundo estável, olhe bem, Ele continua salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo, porque Jesus não depende de cenário favorável para operar.
O mundo vive em crise. Se tem uma palavra que o céu não conhece, é crise. O governante da terra perde o controle, o lá do céu não. Ele sempre esteve no controle, aleluia. E é sobre isso que nós precisamos de basear nossa fé. É isso que tem que nos incentivar a permanecer fiel. O pregador falha, o cantor falha, o pastor falha, mas Jesus, Ele não falha. E às vezes olhamos para homens falhos e vamos basear nossa fé sobre essas pessoas. Mas Jesus, nós podemos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. O Cordeiro de Deus perfeito, que não tem mácula, nem mancha e nem falha. Entrando aqui agora onde eu quero aplicar com vocês, nós deixamos de crer em coisas básicas do cristianismo, como profecia, como revelação, como unção com óleo. Não acreditamos mais nos dons do Espírito. E como nós deixamos de crer, os dons que Deus deu a nós para servirmos a igreja, nós não usamos mais os dons. Talvez eu estou pregando para a gente aqui que tem dom de profecia, de revelação, que Deus dava visão e a gente enterrou. Aí a gente entra num culto como esse, canta para Jesus que os nossos dons e talentos são para servir ao Senhor. Que Deus é esse, irmão, que nós estamos servindo? Se Ele deu dons à igreja para servir a ela, como que nós temos usados os dons que Deus deu à igreja do Senhor? Sumiu as profecias, sumiu as revelações, sumiu o discernimento com o Espírito, mas o texto bíblico está dizendo que Ele continua o mesmo. É noite da gente desenterrar os dons e mostrar que Jesus não mudou, que Jesus continua operando na cidade de Governador Valadares, aleluia. Não é uma doutrina bíblica, mas é algo que aconteceu há 37 anos atrás, na cidade de Governador Valadares, na maternidade Santa Terezinha. É isso mesmo. Eu nasci aqui em Valadares, primeira vez que eu prego aqui, e eu estava desenganado. Eu até confirmei aqui no Google para ver se existia mesmo, para ver se eu não tinha esquecido o nome. 37 anos atrás, os meus pais estavam comigo internados ali, e o médico falou para ele: olha, você tem que levar embora porque não tem mais solução, você leva para morrer em casa. Desenganado. Aí o meu pai conta aqui, não estou pregando uma doutrina para você firmar a sua vida sobre isso. Eu vou contar um fato que aconteceu para provar que Jesus opera do jeito que Ele quer. Estava passando um programa de rádio da Igreja Deus é Amor. Meus pais eram da Deus é Amor. E um missionário falecido falou: olha, se você tem fé, pega um copo com água, você sabe disso, você conhece. Coloca sobre o rádio que eu vou orar. Se você tiver fé, o milagre vai acontecer. E não é que esse Jesus, que não mudou, através da oração do servo dele, o meu pai colocou aquela água, pegou uma chuquinha, né? Não sei se todo mundo aqui sabe o que é chuquinha, e deu para aquele bebê. E hoje, essa criança, há 37 anos atrás, a medicina dizia que não ia viver. Através de uma oração de um homem que estava lá em São Paulo, Jesus teve o poder de operar. O que eu quero dizer, pregador? Foi a água? Não, foi Jesus. E o mesmo Jesus que me curou, eu não sei qual é o problema que você entrou aqui. Talvez o resgatando almas é para resgatar sua fé, que há muito tempo você perdeu em Jesus. O que eu quero te dizer é: não importa o método, a fonte é a mesma. Quem é a fonte, pregador? É Jesus, que continua operando há 37 anos atrás, e Ele pode operar aqui nesta noite, aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Alguns exemplos aqui, que Jesus é o mesmo ontem, porque o ontem fala dos evangelhos. Os evangelhos narram situações que mostram o poder de Jesus. E eu vou ilustrar para você entender que Ele não mudou. Porque o Novo Testamento, os evangelhos, fala de milagres, de ensinamento, de libertações, testemunhos que mostram quem Jesus é.
Eu e você sabemos que Ele é Salvador, glória a Jesus. Só que Jesus, além de salvar a alma, Ele também tem o poder de cuidar do corpo físico. Ele tem o poder de curar de enfermidades. E eu poderia falar de mais de 20 testemunhos aqui, que a Bíblia narra, mas eu quero falar só de 2 ou 3 aqui, para você entender o poderio de Jesus. Quem crê que Jesus cura? Ou você acha que o texto aonde diz que uma mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos é apenas uma história de gibi como a Turma da Mônica? Ou será que é igual a novela que a Globo passa ou a Record? Será que realmente aconteceu? Porque o texto bíblico diz que uma mulher gastou tudo o que tinha para poder ser curada, não conseguiu, mas ela ouviu falar de... Quem falou para ela de Jesus é alguém que estava vivendo uma vida de milagres. Porque eu só posso falar daquilo que eu vivo. Quem é salvo fala de... Quem é curado vai falar de cura. Quem serve a Jesus vai falar de quem? Não vai ficar brigando entre Lula e Bolsonaro, não. Vai falar daquele que pode mudar a situação do Brasil, que não é Lula e não é Bolsonaro, é Jesus. Ouviu falar de Jesus, e ela falou assim: eu vou encontrar com esse Jesus, eu não posso sair daqui. Se eles me pegaram, vão me apedrejar, porque eu sou uma mulher imunda, tenho que ficar excluída. Mas se eu tão somente tocar na orla das vestimentas de Jesus, eu serei o quê? Aí, pastor, a gente fala assim: não importa da maneira que você veio ao culto. Importa sim, claro que importa. Ela saiu de casa com convicção: eu vou tocar e eu vou ser curada. Eu vou lá na Ebenezer hoje no domingo, dia 28, e eu vou sair dali de uma forma diferente. Não é porque o Davidson está pregando, não, é porque Jesus está lá. Importa sim, irmão, porque Jesus não vai arrombar a porta do coração de alguém, não vai. Ele não vai ir contra a sua vontade, não. Mas se Jesus desta noite achar corações convictos, se Jesus, aleluia, achar pessoas com necessidade convictas, Ele vai operar. E quando Ele opera, ninguém impede. Foi ao encontro, rompeu a multidão. De repente Jesus fala: pera aí, alguém me tocou. Quem sabe Pedro e os discípulos falam: olha, mestre, a multidão está te apertando, te oprimindo. Não, ninguém me empurrou, ninguém me apertou. Foi alguém que me tocou de uma forma diferente. E quando essa pessoa me tocou de uma forma diferente, eu senti que de mim saiu virtude. O que é virtude? Virtude é poder. Multidão é o que mais tem, querendo ir atrás de Jesus, talvez por causa do alimento. Mas aquela mulher rompeu a multidão e tocou em Jesus de uma forma que ninguém havia tocado. Tem gente que vem participar de culto, mas tem gente que vem prestar culto. E quem presta culto, irmão, toque em Jesus. Quem presta culto, o louvor passa do teto e invade o céu, e o céu responde, aleluia, o louvor, o clamor, a adoração, a oração. Em um momento de fé, aquilo que a medicina, o curandeiro, não resolveu, Jesus resolveu. E eu venho aqui nessa noite, através da palavra, te dizer: não importa quanto tempo você está sofrendo, não importa quanto tempo alguém da sua casa sofre, o meu e o seu Jesus pode dar fim a esse problema hoje. Ele pode mandar essa enfermidade embora agora, porque Ele tem todo o poder nos céus e também na terra. Aleluia! Qual é o segredo? Se aproximar de Jesus. Deixa a vergonha de lado, deixa o medo de lado, deixa a opressão de lado, porque somente você sabe a sua necessidade. Somente você sabe o seu sofrimento. 12 anos, foi tudo embora, os amigos, a família, mas Jesus pode trazer tudo de volta.
A perda foi de 12 anos, mas bastou um toque para Jesus restaurar. E eu venho te dizer que o restaurador está presente em nosso meio nessa noite. Mesmo Jesus, presbítero Hernandes, que permite ser tocado, é o mesmo Jesus que toca. O mesmo Jesus que deixa ser tocado é o mesmo Jesus que toca. Sogra de Pedro, enferma. Bastou um toque de Jesus para a mulher levantar e ainda servir um cafezinho para Jesus e os discípulos. Vai ter pessoas que estavam mortas, que Jesus tocou, e vai ter na Bíblia um homem surdo e mudo, que Jesus tocou e ele, o Marcos falou aqui. Vai ter leprosos que foram tocados por Jesus e foram libertos, curados, transformados. O mesmo Jesus que permite ser tocado, ele também toca. O problema é, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, para a gente entender que a gente não está falando da boca para fora, não está cantando da boca para fora, que realmente Jesus está em nosso meio, e Ele tem um toque que o médico não tem, que o psicólogo não tem, que o psiquiatra não tem, que o pastor não tem. O toque de Jesus é curador, é restaurador, aleluia! Permita ser tocado por Jesus. Você pode levantar sua mão e dizer: Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu não quero sair da mesma forma que eu entrei, olha para mim, Jesus. Ai, tu lá, Yansda, Labas. Aleluia! Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 8. Olha o poder da palavra. O centurião chega para Jesus e fala: Jesus, o meu servo está em casa enfermo, paralítico, atormentado. Jesus é solucionador, sim ou não? Ele falou assim: eu vou lá e vou resolver o problema, vou dar saúde a ele. Eu vou lá e vou resolver. Jesus é resolvedor. Só vai falar de Jesus, irmão, quem teve os problemas resolvidos por ele. É gente que estava nas drogas, foi liberto, estava na bebida e foi liberto, fumava e foi liberto, prostituía e foi liberto. É gente que tem testemunho para contar daquilo que Jesus faz. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Diz apenas uma palavra. Você sabe. Quantas palavras? Uma palavra, e o meu servo será curado. O que Jesus falou? Vai! E seja feito conforme você creu. Espera aí, não é como o pregador creu, não é como o nosso pastor presidente creu, é como o centurião creu. Pronto. A gente prega, ora, profetiza, Jesus usa em revelação. E por que nada muda? É porque o negócio está com vocês aí. O negócio está com a gente aqui. Ele foi atrás do milagre. E Jesus falou: já que você veio aqui, creu, vai ser feito conforme você creu. E ele chegou na casa dele, e ele encontrou o servo dele curado. Sabe por quê? Porque a palavra ainda tem poder. E deixa eu te dizer algo de Deus aqui nessa noite. Enquanto você está adorando, louvando, ouvindo a palavra, Jesus está cuidando dos seus lá na sua casa. Mas pregador, eu estou aqui, ele está lá no bar. Jesus vai lá no bar resgatar, mas está vendendo droga na boca de fumo. Eu e você somos limitados aqui, mas a palavra não é limitada. Jesus não é limitado. Enquanto a gente adora aqui, a palavra vai fazer lá. Você crê que a palavra faz? Creia que a palavra faz. Glória a Deus. Por isso, irmão, que está pregando aqui, está cantando, a palavra está sendo liberada no altar. É só tomar posse, é só crer. Mas aí a irmã canta aqui, né? Que eu sirvo a um Deus que é tão grande, a gente fica. Quando ela está cantando que a gente serve a um Deus que é tão grande, Ele é grande mesmo. Quando a irmã cantou que o meu Deus não falha, peraí, eu olho para Gênesis, Apocalipse, ele não falha mesmo. Palavra liberada do altar.
Só sai da mesma maneira aqui quem quer, porque a palavra está sendo liberada. Os meninos cantou aqui, o Marcos Rei, Hernandes, menino, olha. Então quase tu 50, né? 40, 50. Imagina a mulher cantando igual o Marcos Rei e o Hernandes cantando. Eu hoje estou bem, mas eu já estive mal. Só que um dia eu encontrei com Jesus de Nazaré, e Ele transformou os meus dias em dias de sol. Ele transformou o meu choro em alegria. Eu nunca vi alguém que encontrou com Jesus e ficou da mesma forma. Eu nunca vi, gente. Esse Jesus continua o mesmo. Paralítico encontra, levanta. Homem da mão atrofiada encontra, a vida mudada. Paralítico no tanque de Betesda, 38 anos, levanta, toma o seu leito e anda. Tem uma palavra liberada aqui nessa noite. E a palavra tem poder para mudar a tua história, irmão. Você vai sair daqui sem o seu problema. Ah, vai. Joga o seu problema no altar para Jesus. Não é mais meu, é seu. É para lançar toda a minha ansiedade sobre o Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Então cuida. 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 Aleluia. Andoias. Jesus é maravilhoso. E Jesus cura na rua, na igreja, no presídio. Não é o lugar que cura, é o nome que é acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Só que para não falar apenas que Jesus apenas cura, como é uma cruzada de salvação, de restauração, Jesus também liberta. Diga liberta. Liberta. Diga liberta. Liberta. Podia falar de ressurreição, de leproso, de pessoas que não falavam e começaram a falar, surdos. Só que esse Jesus aqui, que não está inativo, que não está pendurado sobre uma parede, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a nossa Bíblia, qualquer Bíblia que você pegar aí fora, vai dizer que Ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do trono de Deus. Libertava. Quer ver um exemplo? Maria Madalena. Tinha demônio? Tinha. Ô gente, ela não precisou de fazer uma campanha de 21 dias para ser liberta, não. Foi um encontro que ela teve com Jesus e foi liberta. Mais exemplos. O gadareno, lotado de demônios, amarrava, ele se soltava, dormia no sepulcro, andava nu, era uma perdição, atormentava a cidade, a província. Teve quantos encontros com Jesus? Quantos encontros? E aí, foi liberto? A gente entra na igreja, sai da igreja, faz campanha e volta de campanha, e a gente não muda de vida. Será que o texto que está dizendo que Ele é o mesmo, gente? Será que isso aqui é uma utopia? Como que alguém vai querer ser liberto, sendo que eles olham para nós e vê que a gente continua com a mesma prática quando a gente estava no mundo? Não, irmão, não é 10 campanhas, foi uma campanha. Quem era endemoniado não era endemoniado mais. A Bíblia diz que Jesus entregou ele com sã consciência, vestido. Por isso que eu creio que quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele não volta para casa da mesma forma. Não volta, não volta, não volta. O gadareno falou: Jesus, eu quero ir com o Senhor. Jesus: não, eles já me expulsaram daqui, fica aí pregando a palavra. Alguém que era carregado de demônios, bastou um encontro com Jesus para virar pregador do Evangelho, portador das boas novas. O encontro com o presidente Lula não muda a vida de ninguém.
O encontro com o prefeito de Valadares não vai mudar a vida de ninguém, mas o encontro verdadeiro com Jesus, quem prostituía não vai prostituir mais, quem roubava não vai roubar mais, quem matava não vai matar mais, quem mentia não vai mentir mais, porque Ele transforma a gente em nova criatura. Você crê? Aleluia! Peraí, gente, eu sei que a gente é humano, tá? A gente está sujeito a erro, mas pecado na vida de crente é errar o alvo, não é prática de pecado. Todos nós podemos errar. Agora rolar na lama é diferente, não é verdade? A gente erra o alvo, peca, mas rolar na lama não, gente. Jesus liberta, sim ou não? Que nome que a gente tem que pregar lá fora? Jesus. Aí a gente passa por alguém que está no crack. O que a gente faz? Vira as costas, não é? Por quê? Porque a gente não acredita que Jesus tem o poder de libertar o cracudo. Mas tem 20 anos que está no alcoolismo. Para mim é difícil, mas para Jesus não é. Mas pita um cigarrinho tem desde quando tinha 5 anos, tem 80 anos fumando, igual a minha tia. Mas Jesus liberta. Minha tia começou a fumar desde os 5, tem mais de 80 anos. Mas Jesus liberta. Basta a gente crer e confiar que Jesus liberta. Da cocaína, eu cheirava cocaína e Jesus me libertou. Fumava cigarro, Jesus me libertou. Bebia, Jesus me libertou. Fazia o que o mundo gostava, Jesus me libertou. Por que você está dizendo isso, pregador? Não é testemunho, não. É falar daquilo que Jesus fez. Não desista do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu filho. O mesmo Jesus que resgatou vidas aqui, Ele está indo lá agora levar essa palavra, soprar nos ouvidos, porque Ele é agente transformador. Vou finalizar. Em pleno 2025, tem crente que não acredita que Jesus liberta. Porque quando eu não prego, eu estou dizendo que Ele não liberta. Fechei. Do que adianta? Aqui é para chegar no pecador, pastor, ó. O alcoólatra, Jesus liberta. O idólatra, Jesus liberta. Não. A gente quer pregar aqui no púlpito da Ebenezer, quer pregar em grandes congressos, mas lá fora tem gente precisando de saber que Jesus liberta. Estava pregando na PAC um dia desse. Lá é pessoas que saem do presídio para se recuperar, para preparar para voltar para a vida em sociedade. Eu falei para algumas pessoas ali que aquele era o lugar que Deus havia preparado para eles permanecerem em vida. E o bom é que muita gente ali se converte. E uma dessas pessoas que converteu saiu de 7 dias e acabou morrendo. Só que morreu em Jesus. Ou se a gente fizesse como Jesus, pregava para uma samaritana, marcasse um encontro aonde ninguém estava esperando, vai comprar alguma coisa para a gente comer. Mas Jesus, o que você vai fazer sozinho? Eu tenho um encontro preparado. E se os discípulos soubessem, ficariam escandalizados, porque era um judeu, um homem conversando com a mulher, um judeu conversando com a samaritana. Vai comprar pão, porque eu tenho uma obra do Pai para fazer. Não, para que pregar em presídio? Prega porque lá tem alma. Para que pregar na praça? Lá tem pessoas precisando. Pregar para crente aqui é muito fácil, mas Jesus nos chamou, aleluia! Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele vai nos usar para pregar, para libertar cativos e oprimidos. Não é somente no Ebenezer, não, é no presídio, é na praça. Deus irá nos usar para libertar. Pregue, irmão, pregue, pregue. Aí você quer que Jesus salva como? Aos bancos vazios aqui, a culpa é nossa, quem só queremos pregar aqui.
Antigamente colocava caixa de som na rua, tomava pedrada, xingamento, cuspida. E hoje a gente pode pregar onde a gente quer e a gente não prega. Aí o diabo está matando a nossa casa, a nossa família. A gente está vendo a taxa de homicídio só aumentando. E a culpa é de quem? A culpa não é do Lula, a culpa não é do governador Zema, a culpa não é do prefeito de governador Valadares, não. A culpa é da igreja. Por quê? Porque se a igreja prega, Jesus salva o traficante. Porque se a igreja prega, Jesus salva o homicida. E os níveis só vai caindo. Mas se a igreja não prega, o diabo vai ganhando terreno. Mas eu aprendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque Jesus é o mesmo e Ele vai nos levantar. Eu vou encerrar aqui. O Leandro cantou que Jesus não desiste. E não desiste mesmo. Eu estava morrendo no plantão da minha cidade. Fui num culto depois de 8 ou 9 anos. Meus pais pastores, criados a Deus e amor. Só que filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho, tem que ter um encontro com Jesus. E depois de alguns longos anos eu entrei no culto, o pregador entregou um negócio para mim e eu... Ele falou 21 dias, acontece não. E dentro de 21 dias, depois de 4 dias, longe de casa, se drogando, bebendo, fazendo de tudo, eu comecei a dar uma overdose e fui para o hospital. O médico falou que era 5% de chance de sobreviver. Só que a probabilidade era de morrer. Irmão, entrou um pastor, o pastor da minha mãe. Depois de longas horas lá vendo um monte de coisa, o pastor entrou e só fez uma coisa. Colocou a mão na minha cabeça, pastor, e orou. Falou: todos os demônios que estão sobre esse corpo, saem agora em nome de Jesus. Tudo que ele usou, eu repreendo agora, seja limpo. Peguei tudo aquilo que estava a mim, tirei. Onde você está indo? Eu estou indo embora. Mas quem te deu alta? Falei: veio um pastor aí, colocou a mão na minha cabeça, orou, e eu estou bom demais. Estou muito bom. Aí o médico que até morreu falou comigo: rapaz, o dia que você voltar a usar droga, a fazer isso e aquilo, você compra o caixão antes que você vai morrer. Eu falei: eu não quero morrer, eu não vou voltar para aquela vida, porque Jesus me encontrou aqui dentro de um plantão, morrendo de overdose. O que eu quero te dizer? Enquanto o diabo está descartando, rejeitando, Jesus está estendendo a mão direita, aleluia, e Ele está resgatando. O diabo usa, amassa, descarta e pisa. Jesus vai lá, estende a mão, liberta e faz a gente assentar nesses lugares aqui, lugares de honra, aleluia. Se coloca de pé que eu quero orar por você. Olha o que João está dizendo. O diabo se levantou. O diabo opera, tem poder? Tem. Mas para isso se levantou o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Esse Jesus aqui. Jesus se levantou para quê? Para desfazer toda a obra do diabo. O diabo amassa, Jesus conserta. O diabo rejeita, Jesus vem, toma pela mão e conserta. O que eu quero te dizer nessa noite com essa simples palavra? Que Jesus vai resgatar a gente da sua casa. Resgatando almas é, para quem é crente, o resgate é a fé. Para você entender que Jesus não mudou, que Ele opera, cura, liberta. E para quem ainda não teve um encontro com Jesus, da nossa casa, você pode confiar que Ele vai ter. Porque as promessas de Deus vão se cumprir sobre a nossa casa. Não aceite perder para Satanás, porque Jesus já venceu por você. Feche os teus olhos. Aonde estiver alguém da sua casa agora, ore por ele, precisando de salvação. Não, irmão, o diabo não vai vencer não. Jesus, nós somos mais do que vencedores nele. Senhor Deus, tem várias pessoas aqui com vários nomes. Oh Jesus, traz, alcança, mude, liberte, transforme.
Senhor, não importa quanto tempo traz, Pai, que ainda no ano de 2025, que está faltando poucos meses para acabar, como o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. Nós queremos vir aqui na frente do púlpito da igreja Ebenezer Pentecostal e testemunhar que o Senhor libertou, Pai. É uma palavra profética para essa cidade, é uma palavra profética para essa igreja. Teremos testemunhos de libertação para contar ainda esse ano de 2025. Por quê? Porque o Senhor continua mesmo, o Senhor tem poder, o Senhor quer libertar, o Senhor é o maior interessado em libertar. Então ouça a nossa oração. Em nome de Jesus, oramos em Teu nome, ó Jesus, e Te agradecemos por essa noite. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Foi um prazer estar aqui, pastor. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Irmão, nós ouvimos a mensagem de Deus. Deus continua abençoando o pastor Davidson. Palavra poderosa de Deus. Deus está falando com cada um de nós de uma forma muito linda e mostrando para nós que nós não devemos ter Jesus não só para nós, mas levar esse Jesus para mais alguém. É muito importante. Como Deus tem falado sobre se lançar. Se lançar. Eu disse agora há pouco lá no grupo de Gideões, apesar dessa virose que está aí pegando vários irmãos, mas nós somos gratos a Deus. Eu disse para eles: faça o sacrifício para estar presente. Procura dar mais de si. Eu sei que todos nós temos responsabilidade no trabalho, mas, irmãos, o sacrifício, ele tem que ser feito. E nós vimos aqui que o maior sacrifício Jesus fez na cruz, para dar a você, a mim, o direito de vida eterna. Deus falou muito conosco. E Deus está dizendo para você e para mim: é hora de acordar, é hora de nós entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu quero agradecer de todo o coração a todos, amados irmãos e amigos, também aí ao presbítero, Deus abençoe de todo o coração, Hernande, todos os irmãos que se deslocaram ali de Caratinga para estar abraçando a causa. E nós servimos o mesmo Deus. Vamos para a mesma Jerusalém. Amém? Então nós somos uma família e o nome do Senhor está sendo glorificado. Deus, Ele é o Senhor. Eu não sei porque o pastor estava pregando e a irmã Aldilene Deus manda te dizer assim: só mais um pouquinho, está faltando muito pouco, tu vais cantar o hino da vitória, só mais um pouquinho. Esse Deus é tremendo, né, irmãos? Aleluias. Quando Deus manda nós suportar mais um pouquinho, é porque Ele nos dá a sustentabilidade para suportar e sair lá na frente cantando o hino da vitória. Deus abençoe a nossa irmã, que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, terça-feira nós estamos aqui de volta, se Deus quiser, e Deus quer, em o nome de Jesus. Amanhã, segunda-feira, nós estaremos no monte, em nome de Jesus. Vamos estar ali, em nome de Jesus, orando, né? Falando com Deus, que é bom orar, né? É bom orar. E quarta-feira, nós temos o nosso evangelismo.
Estava vendo o pastor falar aqui. Eu nem pedi lá para Deus ir lá em casa, não. Eu disse: Deus, coloca no coração da igreja. Coloca no coração da igreja a paixão pela missão. É maravilhoso, tá? Ontem nós trouxemos aqui alguns irmãos ali da albergue e tiveram aqui, e eles sentaram ali, ficaram atentos, ouvindo a palavra. Pastor falando agora, eu disse: meu Deus. Irmãos, são seres humanos que o diabo tem feito deles escória da sociedade. E nós, se eu não arriscar a minha vida por alguém, como é que faz? Deus seja louvado. Receba essa mensagem. Deus usou o pastor poderosamente. Ele não conhece vocês. Está aí Deus falando: ó, sai em busca. Amém? Enquanto nós vamos em busca de alguém, Ele cuida dos nossos em casa. É isso que Deus está dizendo. Enquanto eu vou, Ele cuida lá, que eu estou trabalhando para Ele, ué. Amém? Quarta-feira nós estaremos, se Deus quiser, aqui 3 horas da tarde, na nossa tarde da bênção, para a glória de Deus. E às 19h30 nós estaremos no nosso evangelismo, se Deus assim permitir. De repente Jesus vem buscar a igreja, como é que faz? Então nós temos que estar atentos. Vamos orar, agradecendo a Deus, entregando esse trabalho nas mãos do Senhor, e que Deus abençoe a todos os irmãos, amigos. Vamos orar para o encerramento. Presbítero Omar vai estar encerrando esse trabalho, agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, Deus de toda honra, glória e poder, Senhor Deus, te agradecemos por falar conosco de uma forma tão especial. Pai, que a Tua palavra jamais volte vazia, que ela entre em cada coração, trazendo mudança, Senhor, ensinando a cada um de nós a Te servir, Senhor, verdadeiramente. Senhor, nos leve em paz para o nosso lar, nos dá uma semana abençoada diante da Tua gloriosa presença, Senhor. Isso é o que Te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. O segredo da nossa vitória está na força da nossa união. O segredo da nossa vitória está na força da nossa união. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Ide em paz, que Deus os abençoe.